Vocês estão vendo mais alguém ou ouvindo? Eles mataram o Milton. O Milton ainda estava com a gente? Onde achou que ele estava? Eu sei lá, pensei que tivesse ficado no ônibus. O que o Milton ia fazer? Ele ia ajudar. Quem é Milton? Quê? Eu não me lembro de nenhum Milton. Porra! Ele tava com a gente todo esse tempo! Um cara chamado Milton tava com a gente esse tempo todo. Tava! Eu acho que não. Acho que eu teria reparado se tivesse um cara chamado Milton com a gente. Não é nem um nome tão comum. Acho que eu nem conheço nenhum Milton. Tá de sacanagem comigo? Ele era muito gente boa e se sacrificou pra ajudar a gente. Agora olha pra ele. Morreu. Ah, esse cara, Milton. Milton. There's smoke in the sky again, so I'm getting high again. Take another hit to the diaphragm. I never drew the diagram, how to deal with this shit, so I still and lie again. Whoa, you're my dream, you're my nightmare. Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento. E no episódio de hoje vamos falar de DC. Isso mesmo, vamos novamente falar sobre os personagens da DC Comics, porque chegou a hora da gente trazer aqui a nossa opinião sobre o tão aguardado novo filme do Esquadrão Suicida. Filme que tá aí chamando a atenção, tá dando o que falar desde a sua estreia. Então a gente vai hoje aqui trazer a nossa opinião sobre este filme, né? E também falar de outras coisas do universo DC nos cinemas, né? E para bater esse papo divertido comigo hoje, eu tô aqui mais uma vez com a equipe maravilhosa do Cinema em Movimento. Tô aqui com ele, diretamente aqui de Recife, Pernambuco, o nosso crítico de cinema particular, Leonardo Lima. Olá, minha gente do Cinema em Movimento. É um prazer muito grande estar com vocês. Vamos conversar hoje um pouco sobre Esquadrão Suicida, a nova obra do James Gunn. E quero deixar aqui para vocês um momento filosófico, antes de iniciarmos. Os ratos são as criaturas mais humildes e mais desprezadas de todas. Se eles têm propósito, então todos nós temos. Olha aí, muito bem. E diretamente de Maceió, Alagoas, ela, Viviane Monteiro. Olá, gente! É um prazer estar de volta aqui com vocês. E nesse novo desafio, né, de falar sobre Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, né, como ele está sendo conhecido. Então, é isso. Acompanhe a gente nos próximos minutos e vem com a gente ver se esse filme vale a pena assistir, se ele é melhor do que o de 2016. É isso aí. E novamente conosco ele, diretamente do Rio de Janeiro, capital, Caio César. Chegando aí de novo, graças a James Gunn. Esse cara aí. E fez um dos filmes de super-herói que mais me pegou de surpresa. Eu gostei muito. E vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos agora embarcar nesta missão suicida para falar do Esquadrão Suicida. Léo, onde é que o pessoal pode lhe encontrar nas redes sociais, meu cara? Basta seguir lá no Instagram a página Cinema Holland, onde a gente faz críticas de filmes, traz listas também de obras, listas temáticas e alguns perfis também de diretoras de cinema. Muito bem. E se você não conhece ainda o Cinema em Movimento, vai no YouTube, se inscreve no canal, acompanha também no Instagram as postagens quase diárias do Cinema em Movimento, né? Mas curte lá e acompanha o nosso podcast quinzenal nas principais plataformas de áudio, tá? E dá o feedback pra gente, vai lá no Instagram, comenta os episódios, comenta as postagens dos vídeos, dá um feedback que a opinião de você que está nos ouvindo é muito importante para a gente construir esse projeto, né, cada vez mais coletivamente. Beleza? Vamos nessa, começando mais um episódio do podcast Cinema em Movimento.
Suicida é um projeto, digamos, singular, né? Dentro do universo dos super-heróis aí, né? Para a gente entender como é que ele surge, aí a gente precisa entender todo o contexto do universo DC, né? Warner DC, né? Que teve o seu início ali em 2013, né? Com o filme do Homem de Aço, né? Só que a Warner, né, queria, como a gente já falou no nosso episódio sobre a Liga da Justiça, né? Inclusive escutem o nosso episódio da Liga, tá? É o nosso episódio de número 7. E como a gente falou lá, a Warner queria correr atrás do tempo perdido, né? Queria acompanhar o sucesso que estava tendo, né, no outro lado, né, na Marvel, né? Então decidiu correr, né, com a apresentação dos personagens, né? E após lançar ali Batman vs Superman, então decidiram colocar, né, fazer o filme lá de 2016, filme dirigido pelo David Ayer, que era uma tentativa, né, de apresentar um pouco do universo dos demais personagens que a gente iria ver na Liga, né, a partir de seus vilões, né? E aí pegou esse conceito que vem dos quadrinhos, né, esses personagens lá dos quadrinhos, do Esquadrão Suicida, né, que é esse grupo formado por vilões, né, os vilões dos super-heróis, né, que são ali reunidos para serem forçados a realizarem missões para o governo americano, né? Então acharam que essa ideia seria boa para apresentar um pouco do universo dos super-heróis a partir de seus vilões, né? Só que aí, né, chegou para nós aquele filme famigerado de 2016, né? Aquele filme esquizofrênico, né, que a gente viu, né? E como a gente sabe, não deu certo, né? Esse primeiro filme foi uma das maiores decepções que eu já tive no cinema. Eu realmente fui com hype muito alto, com uma alta expectativa. E eu fui ver, foi uma das maiores merdas que eu já assisti no cinema. Só perdeu pra Crepúsculo. Em 2008. Mas foi uma das piores coisas também, foi eu ter assistido a animação do Esquadrão Suicida, né? Que é Batman Invasão ao Asilo Arkham. Que foi uma animação sobre o Esquadrão Suicida que saiu um pouco antes. E eu fui com aquele hype absurdo, que eu adorei aquela animação. Todas as duas animações do Esquadrão Suicida são muito boas. E quando eu fui no cinema, eu vi eles comentando: nós somos uma família, agora nós temos que saudar um ao outro. Cara, aquilo foi uma das coisas mais escrotas que eu vi no cinema na minha vida. Eu saí de lá decepcionado, e quando houve a notícia de um segundo filme, eu realmente não... Eu caguei, eu deixo essa porra pra lá. Aí me surpreendeu, né, bastante. Ninguém mexe com a minha família! Cara, foi horrível. Porque você vê na animação, nos quadrinhos, é um tentando acabar com a vida do outro. Tudo 7-1, ninguém ali vale nada. Entendeu? E quando vê isso, a minha família e aquela bruxa, aquela coisa horrível. Porra, ai meu Deus, aquela vilã, a bruxa de 71 lá, escrota. Não, e o hype que o filme gerou, né? Porque assim, beleza, ninguém esperava nada por Esquadrão Suicida, mas aquele primeiro trailer, vamos combinar, o primeiro trailer que teve do filme, os dois trailers, né, que teve, foram trailers muito bem feitos, né? Deixou a galera num hype muito bacana, né? Com Queen na trilha sonora, né? Então... Mas a trilha sonora seguiu muito aquela questão dos Guardiões da Galáxia, né? Até nisso. Entendeu? O ano de 2016 no cinema, ele foi muito hype, né, cara? Até porque o Batman vs Superman foi uma coisa que todo mundo queria ver no cinema. Entendeu? Então o ano de 2016 foi um ano de decepções, cara. Foi um ano bem ruim no cinema. E o Esquadrão Suicida de 2016, ele sequencialmente ele era o terceiro filme desse universo estendido que a DC estava querendo trazer, que era para introduzir, né, os super-heróis de outros, no caso, os vilões iam ser introduzidos para apresentar os seus respectivos
inimigos, né? Que no caso seriam os heróis. E interessante que o Homem de Aço, ele é de 2013, né? Aí depois vem a sequência, vem o Batman vs Superman. Em 2016, no mesmo ano que sai o Esquadrão Suicida. Só que o Batman vs Superman sai em março e o Esquadrão Suicida vem sair em agosto. E outra coisa é que a Marvel, nesse ano, ela lançou o Capitão América Guerra Civil. Então, foi, tipo, a Marvel ganhou 1 bilhão. Fácil com Guerra Civil. E Esquadrão Suicida, eles tinham uma expectativa de que o filme conseguisse também uma boa marca. É assim como o Batman vs Superman tinha a expectativa de chegar no bilhão, só que o máximo que conseguiu foi 800 milhões de arrecadação. E no mesmo ano, pela Fox, que é um personagem da Marvel em si, é o Deadpool. O Deadpool também saiu em 2016 e o Deadpool foi um sucesso tanto de crítica como dos fãs. A bilheteria do Deadpool foi razoável em relação ao orçamento, que era de 58 milhões, e ele ganhou 700 milhões e pouco, quase 800 milhões de bilheteria. Então, e o Deadpool saiu bem antes do Esquadrão Suicida. Então, a DC, vendo isso, teve que dar uma alterada no Esquadrão Suicida, pensando em também arrecadar alguma coisa equivalente ao concorrente, né? Tentando recuperar também o prejuízo lá com o Batman vs Superman. E foi mexer no corte final do filme e tentou reorganizar o filme e mexeu de uma forma que para tentar deixar ele menos sombrio e um pouco mais engraçado, tentando trazer um pouco, né, de leveza para que o público gostasse do filme, e acabou errando. E o filme ficou meio sem sentido, cenas que tinha até o próprio Jared Leto, ele fez o Coringa, ele disse que tinha cenas dele que tivesse ficado no filme que tinha sido um sucesso, assim, na humildade dele. Só que na humildade dele. Só que até pensar nisso, que se o filme não tivesse sofrido tantos cortes, que ele teria uma outra cara, poderia ter feito algum sucesso de crítica e até mesmo de bilheteria, mas a Warner DC tentou mudar e acabou estragando o filme de uma certa forma, né? Assim, ele é lembrado porque ele tem alguns elementos que são importantes até mesmo para o universo DC, e a gente vai ver depois alguns elementos dentro da narrativa do filme. Só que ele é um filme que os fãs preferem esquecer de todo modo, porque não agradou como esperado. Eu concordo muito com a Vivi, né, com essa análise sobre o Esquadrão Suicida do David Ayer. Inclusive, assim, eu não sou daquelas pessoas que acham o filme tão ruim, sabe? Tão fracassado como costuma dizer. Mas eu reconheço que o Esquadrão lá de 2016 ele tem muitos problemas na construção da sua mise-en-scène. É um filme desequilibrado, sabe? É um filme que acaba sendo mal resolvido. Ele acaba não abraçando com firmeza nenhum gênero, né? Ele não é ação, ele não é uma sátira, ele não é, enfim. Tem alguns elementos bons, né, como a Vivi ressaltou, que eu destaco particularmente a Arlequina, né, a da Margot Robbie, que rouba a cena, né? Eu fiquei apaixonado pela personagem, pela atriz, né, quando eu assisti o Esquadrão. E olhem, e observem que ela se destacou apesar da furada do roteiro do filme, que romantiza o relacionamento dela, né? O relacionamento violento, onde ela sofre violência de gênero, violência doméstica do Coringa, né? Então, apesar dessa falha terrível do roteiro, a Margot Robbie consegue destacar. E assim, não dá para levar muito a sério, né? O Jared Leto do cosplay de Coringa, né? Porque o cosplay de Coringa, que, sinceramente, nem
a risadinha dele acaba sendo engraçada no final das contas. Ai. Ai, galera. Pois é. Eu confesso que, assim como o Caio também, foi uma decepção tremenda o Esquadrão. Eu já conhecia os personagens, né, dos quadrinhos, né? O conceito, na verdade, né? Porque nos quadrinhos há uma mudança sempre assim, né? De quem compõe o Esquadrão, né? Até porque eles morrem, né? Então, mas foi uma decepção muito grande. O filme, eu fui assistir com a minha companheira no cinema, ela detestou. A única coisa boa do filme realmente era a Arlequina, né? Tem alguns momentos, né, do filme interessantes. A Arlequina e a Amanda Waller, né? Da Viola Davis, que a Viola, o que ela faz, tudo que ela faz bem, né? Então, ela também se destaca pra mim, tanto que mantiveram ela, né, nesse novo filme. Mas, pô, cara, e fora, né, as coisas que a Warner fez, né, do estúdio ter mandado refazer cenas, né, inserir um tom mais alegre, né, na montagem. A montagem do filme ficou uma bagunça, insere aquelas fichazinhas dos personagens para deixar uma coisa mais animadinha, que não combina com a mise-en-scène dele, como o Léo falou. É um filme meio esquizofrênico, né, um filme bipolar, né? Ele não sabe o que ele é, né? Então é bem complicado. O Coringa, eu não acho que o problema do Coringa foi o corte do filme, né? As cenas que ficaram de fora. O Jared Leto, né, e o David Ayer jogam essa, mas pra mim o problema tá no personagem mesmo, sabe? Como o Léo disse, né? Um cosplay de Coringa. Uma mistura aí de cafetão com MC Guimê, né? Então, a chatice aquele Corinthians. A chatice, né? Falando no Coringa e na Arlequina, eu quero fazer um protesto aqui pelas pessoas que compartilham no Facebook ou em seus status ou stories imagem do Coringa ou da Arlequina com aquelas frases: quem não vê, não é o amor, quem não vê ninguém sabe, quem não vê ninguém atrapalha, eu sou tão violento quanto um furacão. Caralho, o Coringa não disse isso, a Arlequina não disse essa porra. Eu quero que derrubem todas essas páginas do Coringa falando essa porra dessa frase que vem de um subúrbio da puta que pariu. Parem com isso. Isso não é legal. Tá? Essa porra é a coisa mais brega do mundo. É a cara de pessoas que têm 40 e poucos anos e não tem mais porra nenhuma pra fazer da vida. Parem com essa porra, que isso é a coisa mais ridícula do mundo. Obrigado, Pablo, pelo espaço. Muito bem. E parem de romantizar esse relacionamento, por favor. Coringa e Arlequina é um relacionamento abusivo, tá? Não fiquem romantizando esta porra como o filme faz, né? E não só romantiza, né? Porque ele, beleza, nos quadrinhos ela tem esse relacionamento abusivo, né? Com o Coringa, né? Mas já que você vai trazer isso pro cinema, você, né, problematiza, né? Isso daí. E também a sexualização, né, da personagem, né? Que tem takes no filme que fazem questão de mostrar a bunda da personagem. Enfim, é um filme... Tem uma cena que o pistoleiro segura ela nos braços sem necessidade. Sem necessidade. Coloca ela no colo sem necessidade. E dá bem em cima o take da situação. É um filme muito problemático, muito problemático. Aquela vilã que não tem ameaça nenhuma, né? Que parece estar dançando a dança do ventre o tempo inteiro, né? Então, da magia lá. A Enfim, vilã é a bruxa do 71 jovem. É isso. A vilã é uma bruxa do 71 jovem que perdeu o Satanás e tá destruindo a cidade inteira. É isso que é o filme. Acabou. Eu ia comentar que a personagem da Cara Delevingne, né, a magia, ela é puro estereótipo, né? Em termos dos aspectos transcendentais, né, que dizem respeito à personagem, né? Porque é um estereótipo de tudo aquilo que o Ocidente faz,
com relação ao que não pertence ao escopo religioso judaico-cristão, né? Coloca essa coisa, sabe? Bem estereotipada, bem negativa, sabe? E pra piorar, o primeiro a morrer, acho que é o único, né, que morre, é logo o cara que é índio. Cara, esse filme é todo errado. A impressão que eu tenho é que foi gravado em 1992. É todo errado. É horrível. De mau gosto, né? Extremamente mau gosto. E o massa é que depois do sucesso do Snyder Cut, o Aya queria lançar também, né? O Aya Cut. E os deuses do cinema e as deusas nos livrem. Pois é. E aí foi aquela decepção, né, total desse filme. Eu saí do cinema com raiva, né, depois de perder aquele meu tempo precioso assistindo, né, esse famigerado filme. Mas, né, há uns 2 anos, eu acho, né, que rolou, como o Caio trouxe aí, primeiro rolou toda uma questão, né, toda uma confusão aí. O James Gunn estava lá na Marvel, fez o Guardiões da Galáxia 1 e 2, foi o maior sucesso, né? Eu considero Guardiões da Galáxia, o primeiro Guardiões da Galáxia, uma das melhores aventuras dos últimos anos. Eu acho um filme sensacional, né? E aí James Gunn, de boa lá na Marvel, de repente descobrem alguns tweets dele, né, antigos, né? E uns 10 anos atrás, né, com conteúdo misógino, preconceituoso, tá ali falando umas merda lá, né? E aí pronto, a Marvel vai e demite o James Gunn, e a DC, né, aproveita e já pega logo o cara, né, a Warner, e coloca ele para dirigir essa nova versão aí do Esquadrão Suicida. Eu vi uma coisa que eu achei bem legal, é que a maioria do elenco, não, acho que o elenco inteiro dos Guardiões da Galáxia foram em defesa ao James Gunn, né, cara? Sim. A gente comete muitos erros na nossa vida e diversas etapas da nossa vida a gente age com estupidez, né? Não se pode relativizar isso, né? Mas o James Gunn é um ótimo diretor, o trabalho dele é muito legal, eu gosto muito dele, né? Inclusive eu gostaria muito de ver ele dirigindo um filme do Lobo, né, na DC. Nossa. Bem legal. E foi bem legal, acho que da parte do elenco do Guardiões da Galáxia sair em defesa dele, né? Eu acho que o cara que mais bateu, né, em defesa dele foi o Dave Bautista, né, cara, que faz o Drax, que eu gosto muito dele, cara. E por isso que ele vai voltar pra Marvel, não é? Sim, ele vai dirigir o próximo Thor, o próximo Guardiões da Galáxia 3, que é com o Thor, né? É bem legal, isso é bem maneiro, né? Os tweets dele foram babacas, né? Foram bem coisas, mais aquela coisa, né? Como faz muito tempo, a gente quer acreditar, né, que ele mudou, né? Mudou a sua visão, como ele mesmo disse, né, que ele mesmo reconheceu que era um babaca, né, que hoje não tem essa visão. Então a gente quer acreditar que realmente ele mudou, né? Que as pessoas realmente mudam, né? Tenta relativizar, né? A gente não pode, por exemplo, relativizar os casos do Bill Cosby, do Kevin Spacey. A gente não pode relativizar isso. Isso não existe. Pois é. Esse caso do James Gunn é muito emblemático para se pensar a questão da cultura do cancelamento que a gente hoje vive, né? Eu lembro bem na época de que a galera malhou o Gunn, sabe? Queria que ele morresse, né? Então a gente precisa entender cada caso, né? A gente não pode relativizar, como o Caio bem disse, mas também precisa ver o contexto no qual a pessoa, né? Descobriu-se que a pessoa falou aquela besteira, falou aquela coisa reprovável, né? Então, no caso do James Gunn foi há muito tempo, né? 10 anos, então a gente realmente espera que ele tenha mudado, tenha se arrependido do que fez, né? Eu era outra pessoa há 10 anos atrás, então por isso que eu tento acreditar que realmente ele também mudou, né?
Sem contar também que o mundo na década de 2000 era outra coisa, era totalmente diferente, né, cara? A gente via Cacete do Planeta na televisão. Pô. Bem lembrado. Verdade. E aí ele foi pra Warner, né? E fez esse novo Esquadrão Suicida aí, né? Que pegou muita coisa também do que ele tinha trazido para o Guardiões da Galáxia, né? Que é um pouco do estilo dele, né? Da assinatura dele enquanto diretor. E ele trouxe isso aqui para o Esquadrão, só que, né? Eu acho que com mais liberdade ainda, né? Do que ele tinha lá na Marvel, né? Sim, e ficou bem melhor. Né? Com essa liberdade exacerbada que ele teve na Warner, eu achei bem mais legal do que aquela questão contida dele no Guardiões 1. Entretanto, vale levar em consideração que no segundo Guardiões da Galáxia ele teve mais liberdade ainda e não foi tão bom, entendeu? Foi uma das coisas que muita gente antes do Esquadrão Suicida ficou com o pé atrás. Agora ele tá com bastante liberdade, pode vir alguma besteira aí, entendeu? Eu particularmente gosto do Guardiões da Galáxia 2. Eu não acho um filme tão fraco como as pessoas colocam, sabe? Obviamente que não é melhor do que o primeiro. O primeiro eu acho sensacional. Mas eu gosto do filme. Eu não acho que foi um deslize dele, não. Né? É porque como ele entregou algo muito bom no Guardiões 1, né? Então esperava-se algo no mesmo nível ou mais, né? Sim, é verdade. Analisando por esse lado aí, eu concordo com você, mas é uma coisa... O Guardiões da Galáxia 2 é uma das obras que a gente tinha que conversar no próximo tribunal, sabia? Eu topo. O irmão dele tá em um dos personagens, né? O irmão dele, ele faz o Doninha. É interessante isso. O irmão dele tá no filme. Ah, caraca, essa eu não sabia. Essa é nova. No Guardiões ele também fazia, né, os movimentos do Rocket, né? Times are hard, you're afraid to pay the fee, so you find yourself somebody who can do the job for free. When you need a bit E aí chegamos neste novo Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida, né, como a Vivi destacou, né, para diferenciar do anterior. É interessante porque ele não faz um reboot, né? Ele pega o universo já estabelecido de antes, né? Personagens já estabelecidos, como a Arlequina, Amanda Waller, né? Então ele dá uma sequência, né, mas que não depende do anterior, né? Isso eu gostei, né? Que ele não renega, mas também você pode assistir. Quem nunca viu o anterior pode assistir numa boa isso aqui, né? Que é um reboot sem ser reboot, né? Podemos dizer assim. E só avisando, né, gente? A gente vai falar aqui sobre vários detalhes do filme, então spoilers free, tá bom? Bom, eu quero saber de vocês, né? Mas eu já adianto que me surpreendeu o filme. Eu confesso que, assim como o Caio, eu caguei. Eu tava sem expectativa nenhuma. Talvez por isso a experiência tenha sido boa, né? Eu confesso que me surpreendeu o filme, né? Assisti de novo com a minha companheira e até ela gostou, né? Então achei um filme super divertido. A liberdade, essa coisa de uma maior liberdade, uma censura maior, né? PG, o filme é censura 18 anos, né? Censura R, né? Lá nos Estados Unidos. Isso acho que somou para o filme, né? Já na primeira sequência, né? Já no início do prólogo, né? Aquele prólogo do início, a gente já vê, o filme já dá o tom de como ele vai ser, né? Ele já abraça a galhofa, a violência, né, extrema,
né? Então ali você já entende o tipo de filme que você está entrando, né? E o legal é que essa violência, ela não te incomoda. Exato. Ela não incomoda você. E uma das paradas que eu mais gostei desse filme foi o Capitão Boomerang. Porque eu nunca tinha visto o Capitão Boomerang em ação dessa forma. Entendeu? Ele cortou metade da cabeça de um cara com o bumerangue dele. E eu nunca tinha visto um bumerangue assim. Aí ele vai lá e mata o Capitão Boomerang. Eu gostei tanto desse filme que eu vi ele 3 vezes. Eu vi ele 3 vezes seguidas. Porra! Gostou não? Gostei muito desse filme. Né? E o Tubarão Rei, é claro, Nossa, favorito. O Stallone caiu nesse personagem com uma luva, mano. Que coisa incrível. Eu adorei esse É personagem. interessante que o James Gunn ele fez o filme em si com muito carinho, né? Tanto que o Tubarão Rei foi o personagem que mais deu trabalho para o CGI fazer. Os outros também, a Doninha, o Starro, o Conquistador, ele deram trabalho. Só que o Tubarão Rei foi o que mais deu trabalho para ele conseguir chegar na textura ideal para que ficasse algo natural, não algo tão fantasioso, tão artificial. Tanto que ele teve que contratar uma empresa que trabalha só com CGI, que já trabalhou com ele em Guardião das Galáxias no 1 e no 2, e em outros filmes que utiliza bastante CGI. E essa empresa teve que entrar assim, em parceria com uma outra empresa, que é de lá da Irlanda, que o dono é o cara que fez o Senhor dos Anéis, o Peter Jackson. Essa empresa que ele contratou primeiro para fazer CGI, que é a Filmstone, ela entrou em parceria com essa empresa que é do Peter Jackson para conseguir chegar na textura ideal do Tubarão Rei. E conseguiram, assim, ficou incrível, né? Ficou bem real mesmo. E dá pra você ver a diferença nos personagens e nos efeitos também do Tubarão Rei com o Crocodilo lá no primeiro filme. Que é um personagem que passa invisível. Não faz sentido, entendeu? E o Tubarão Rei, realmente, cara, ele ganha o filme ali, os efeitos, é muito maneiro, gostei muito. Eu ia falar que sobre o CGI, né, de O Esquadrão Suicida, que eu considero até bem melhor do que o que foi usado nos Guardiões da Galáxia. Você percebe, sabe, alguma coisa assim, né, o fundo verde, sabe, uma coisa assim meio inautêntica, sabe, uma coisa fake. E nesse filme agora do James Gunn, o Esquadrão Suicida, eu acho muito orgânico, sabe, os efeitos muito bem empregados e visualmente passam a credibilidade, sabe? Uma coisa que eu gosto no CGI é porque ele mescla, né, com efeitos práticos, o que é bom, né? E quando ele exagera no CGI, é proposital. Ele tá mostrando que é para ser daquele jeito exagerado, fake, né? Você nota, mas porque aquele momento exige. Né? Como uma cena que tem com a Arlequina lá, com as flores, com aquela coisa toda, né? Então, mas são momentos onde ele está abraçando o exagero propositalmente, né? Então, eu acho que esse tom que o filme tem de exagero, de galhofa, tudo isso contribui para que essas coisas não sejam um problema. Tem até um tom onírico, surrealista, sabe? Nesse momento exagerado que você trouxe, Pablo, sabe? Sim. Que transmite, sabe, uma coisa para fora do filme, mas que tá contextualizado no filme, sabe? Acho bem interessante. Exato. Mas vamos lá, vamos por partes, como Jack Stripador, né? Primeiro a gente tem aquele prólogo onde ele engana a gente, né? Porque ali ele apresenta ali toda uma equipe. E a gente segue o ponto de vista de um determinado personagem, né, que é o sábio, né? Então ele já engana a gente ali, sendo que vai todo mundo morrer, ou quase todo mundo que tá ali, né? Então a gente pensa, nossa, essa é a equipe do esquadrão, né? E assim, como eu disse, ele já dá o tom ali,
né? O que é que vocês acharam desse prólogo aí? Eu acho sensacional. Eu acho uma coisa... um dos pontos altos do filme. Inclusive, o take inicial de O Esquadrão Suicida, pra mim, evidencia com muita clareza o quanto o James Gunn ele avançou enquanto diretor. Eu até ouso dizer que ele bebeu muito da fonte do Hitchcock ali naquele take inicial, porque você ver a cena indiretamente, sabe? Ver o plano indiretamente, como o Hitchcock fazia tão bem ali, como no início de Psicose, né? Então, você mostra, sabe? E vai ter outra cena lá mais na frente, né? A partir do capacete, em que faz esse jogo, sabe? De você ali aquela cena, pra mim, uma das melhores cenas dos últimos anos, a do capacete, da luta, né? Então, o Gunn, ele, assim, não apenas a virtude dele enquanto diretor, assim, saber dirigir o elenco, mas também enquanto ele usar o recurso da câmera para trabalhar, sabe, com os planos. Não, a forma como o sábio mata o passarinho lá é sensacional, né? Mas como você disse, é a diferença que faz uma boa direção, né? Porque quando a gente pega o filme anterior do David Ayer, né? O David Ayer, ele até que é um diretor razoável, né? Ele fez aquele esqueci o nome do filme lá do tanque de guerra lá, esqueci agora. Fury, Corações de Ferro. Corações de Ferro, isso, que é o Fury em inglês, né? É um filme legal, bacana, né? Mas assim, a direção do James Gunn é outro nível, né? Obviamente ele não é também oh meu Deus, que diretor, mas ele sabe conduzir muito bem, né? E como você disse, Léo, ele tá melhorando cada vez mais, né? Porque eu gostei muito da direção dele aqui. Ela se destaca, né? As cenas de ação são muito bem conduzidas. Você não fica perdido em momento algum na ação. Ele usa muito uns planos para lhe localizar muito bem na geografia da cena, né? Ele sempre dá os planos abertos, uns plongés, né? A câmera de cima para baixo, né? Para você entender onde está quem em relação ao quê. Né? Tem aquela cena, por exemplo, quando eles estão lá na torre, eles estão numa espécie de escritório. Tá a Arlequina, o personagem do Idris Elba, que eu esqueci agora o nome, o Bolinha, né, e o outro cara que tá morto lá, o motorista do caminhão. E ocorre toda uma confusão lá e de repente ele coloca um plano geral, cada personagem está num lugar diferente do cenário e ele mostra para você entender muito bem como é que a ação está sendo desenrolada, onde cada um está em relação ao quê. Eu acho que ele consegue conduzir muito bem a ação aqui. É um trabalho de direção que me surpreendeu. Sem contar também que ele foi muito corajoso, né, cara? Ele eliminar um monte de personagens assim no começo foi muito corajoso. Principalmente o Capitão Boomerang, né, cara? Aquela morte dele realmente me pegou de surpresa. Então eu fiquei naquele começo ali, ele já me deu um recado de que ele pode matar qualquer um, menos a Arlequina. Ele não vai matar a Arlequina, isso eu tinha certeza. Mas o resto ele pode matar qualquer um ali. Então você fica esperando qualquer paradinha que aconteça. Caraca, ele morreu. Tipo, aquela questão do tubarão rei, quando ele pega amizade com aqueles bichinhos no aquário. Uhum. E comem ele quando o prédio explode, ele cai pro andar de baixo, aqueles bichinhos que você achava bonitinho, aquela cena bonitinha, comem ele. Meu Deus, bichinho. Isso foi sensacional, cara. Sem contar também outra coragem dele que eu gostei, que foi o personagem do Idris Elba, né? Que, porra, tá sensacional nesse filme. O Idris Elba é foda, velho. Ele faz um homem gostoso da porra. Eu prefiro ele. Eu me acho mais bonito. Mas enfim, o Sanguinário, ele é um vilão do Superman, e não só um, né? Existem vários Sanguinários, né? Não, acho que na verdade 2 ou 3. E um deles, né, que foi um quadrinho que eu li antes de assistir esse filme,
Um deles é da Ku Klux Klan, cara. Do Sanguinário, cara. E isso foi muito maneiro colocar esse herói que é esquecido há muito tempo, né? Esse herói, esse vilão, né? A gente acaba enxergando ele como herói no filme. E sem contar também a discussão dele com a filha. Você espera uma parada tipo Will Smith, aquele cara que quer ser um bom pai e tal. Ele não. Ele é um Mas fuder! Você! Cara, que espetacular, cara. Isso é algo interessante do filme, né? Porque ele tem essa. Ele, como você disse, ele é uma quebra de expectativa o tempo inteiro. Quando você pensa que vai ser uma coisa, é outra. Né? Tem aquela cena da Arlequina lá, quando o outro super-herói lá do bastão lá tá lá falando aquelas coisas, né? Morrendo. Ela vai lá, você pensa que ela vai alisar o rosto dele, ela dá 2 tapas na cara dele. Sabe pra quê, porra? Fala! Viu pra passar o bastão pra ela. E o Tubarão Rei, ele tem várias cenas ali que você pensa que ele realmente vai morrer, cara. Você, não, agora ele vai morrer, não é possível. Um prédio caiu em cima dele, não. Aí o Starro joga ele do outro prédio. Você realmente toda hora pensa que ele vai morrer, cara. É muito maneiro. Estavam falando sobre o Sanguinário, né? É interessante a relação dele com o Pacificador, né? A disputa entre os dois para ver quem é o melhor, para atirar, quem é o melhor. Até a história dos dois é parecida, né? A Amanda Waller é a filha da mãe. Quando ela vai convocar ele, né? Ele tá lá lavando o chão, limpando o chão. Aí ela começa a falar dele, né? Fala, esse cara aí, ele atirou uma bala de kryptonita no Superman, deixou ele em coma. Aí a galera que tá com ela olha assim, tipo, meio assustada pra ele. Aí ela vai e sai, né? Ele faz a proposta pra ele e tal, sai e vai, abre a cela, passa o pacificador. Aí ela começa a contar a história dele e é idêntica, assim, não tirando a parte de atirar no Superman, mas assim, a história de vida, de sofrimento e tal, desde o início, infância, e que ele aprendeu a atirar com o pai e tal. É idêntica. Aí eles olham pra cara do outro, tipo, vai ser duelo entre os dois. Você já nota ali que, de uma forma indireta, o diretor já traz isso, de que os dois ali têm as habilidades semelhantes e que em algum momento vai ter um conflito entre eles, né? Sem contar, meio que faz uma paródia da masculinidade. Ele zoa com essa questão da masculinidade. O que é muito presente no primeiro filme com essa questão aí da hipersexualização da Arlequina, né? Ele brinca com essas fraquezas da masculinidade nesse filme, isso é muito legal. Isso. E essa questão da masculinidade é interessante, né? E da Arlequina, porque enquanto o outro filme sexualizava, aqui o figurino dela já muda, você não tem aquela sexualização e nem nos ângulos de câmera com relação a ela. E tem os momentos girl power, né? Porque quando a gente pensa que ela tá entrando naquela coisa convencional, né? Se apaixonando pelo presidente lá do país e tal. Quando o cara começa a dizer os planos dele, né, ditatoriais ali, de matar a criancinha, a porra toda, ela vai, meu amigo. Esses sinais aí, né, pra mim não dá certo. Eu prefiro você assim, morto no chão. E o engraçado é que ela comenta ainda depois, ainda me surpreende ter munição nessa arma ainda. E esse início é muito bacana, como ele estabelece bem os personagens, né? Vivi falou do pacificador, né? O John Cena tá impagável nesse filme, velho. O James Gunn soube aproveitar muito bem as personas dos atores, né? Porque o John Cena tá canastrão como nunca, né? Aqui. E é pra ser assim mesmo, né? É pra ser desse jeito mesmo. O Alan Moore, quando ia escrever o Watchmen, o pacificador seria o comediante, né? Só que ocorreu um problema, não deixaram, aí ele criou o comediante. Né? Seria o pacificador. E é bem maneiro, né? Cairia como uma luva ali. Exato. E a Vivi falou dessa rivalidade, né, dos dois. E é interessante porque a gente, até na linguagem técnica, ele usa isso, né? Aquela cena em que eles invadem o acampamento lá dos guerrilheiros,
da Resistência, é interessante como ele conduz o início a cena, né? A gente vê a ação através dos olhos dos dois, né? Então a câmera acompanha num plano sem corte, né? O pacificador matando o povo lá e tal, enquanto ele vê ao fundo o personagem do Sanguinário, do Idris Elba, também matando a galera, né? Porque os dois estão competindo ali. E depois ele corta para um outro plano sem corte, pelo ponto de vista já do Idris Elba, do Sanguinário, matando em primeiro plano, e no segundo plano, ao fundo, ele vendo o personagem do pacificador ferrando a galera lá. Então é interessante como ele usa a técnica para mostrar essa competição dos dois, né? E a cena do pacificador picotando o cara com uma machadinha, o cara dormindo. O que foi aquilo, cara? É interessante essa violência do filme, né? Porque, como você falou, é uma violência que ela não incomoda. Por quê? Justamente porque o filme abraça esse tom galhofa e exagerado, né? Então, por mim, poderia até ser uma censura menor do filme, que não incomodaria, porque não é uma violência que lhe choca, que lhe incomoda. Ela não é feita para isso, né? É uma violência contextualizada, né, Pablo? Sim. Não é a violência pela violência, mas é uma violência que se adequa ao contexto do filme, né? Exato. E outra coisa que eu gostei também é porque ele abraça muito. Isso é que eu acho que o Caio falou que é um dos filmes de super-herói que mais surpreendeu ele ultimamente. E eu concordo, porque assim, é interessante como ele abraça até mesmo a linguagem de quadrinhos, né? Porque o filme ele usa aquela coisa dos balões de situar o leitor balões de pensamento, lugar, né? Aqueles balões que são usados para situar o lugar, enquanto isso, ou da caverna do fulano, né? Ele coloca isso nos cenários, né? Essa sim. Muito maneira, né? As folhas desenhando agora, né? O sangue do sábio tomar, cara, foi muito legal isso. Isso me surpreendeu muito, cara. Isso é quadrinhos. Isso é quadrinhos. É a linguagem do quadrinho sendo adaptada para o cinema, né? Isso eu gostei muito. A própria questão que o Léo falou, né? Da questão onírica, surrealista que a gente tem, que o filme tem, né? Tá muito dentro disso, né? Aquela cena da Arlequina, né? Matando o pessoal, o sangue virando flores, né? É sensacional. Por falar nessa cena, é interessante que ele... O que traz do mundo dela, né? Tipo, ele quis mostrar como é a forma que ela vê o mundo, né? Da forma psicológica dela. Como ela enxerga as pessoas, como ela enxerga o mundo. E essa cena, tipo, é muito de extrema violência, né? Enquanto ela tá ali atirando nas pessoas, lutando até com o bastão em alguns momentos. É interessante que é uma forma dele mostrar como é a realidade dela, como ela vê as coisas ao redor, e enquanto ela tá atirando, tá saindo flores, tá saindo cores, tá saindo passarinhos começando a andar pelo cenário, né? Enquanto ela tá ali fazendo aqueles movimentos de luta. E isso daí já aconteceu em outro filme anterior, o do Aves de Rapina. O diretor também fez essa comparação, né? Tem uma cena lá na delegacia que ela atira nos policiais enquanto ela tá indo lá buscar o diamante, que é o tema principal do filme. E também saem coisas coloridas enquanto ela tá atirando. Saem uns confetes, enquanto tá atirando. E até em outro momento no mesmo filme, fala sobre a realidade do pensamento dela, das viagens, da loucura dela. Enquanto ela está sendo torturada pelo personagem de Máscara Negra, ela vai para outro local da mente dela e começa a cantar um musical que do filme Os Homens Preferem as Louras, que era com a Mary Morrow. E a música é sobre diamantes. Que os diamantes é o melhor amigo de uma garota. Então ela começa ali a cantar, tal. E o James, aqui no Esquadrão Suicida, ele
reutiliza, né, essa linguagem para mostrar como uma Arlequina, que seria, acho que, o poder especial dela, de que a realidade ali no mundo é colorida, é de outra forma que ela enxerga. Então ela não tem medo de nada, ela vai. A loucura dela faz ela ser alguém que imprevisto, de forma imprevista, né? Que ela pode fazer qualquer coisa. E a gente acredita quando tá assistindo. Isso que a Vivi destacou é bem interessante, porque realmente, lembrando agora, o James Gunn aproveita, ou melhor, reaproveita essa ideia que a Cat tinha atrás no Aves de Rapina, né? Essa questão imagética ligada à Arlequina. Sim, então, os méritos é da diretora aí, né? Que começou e o James Gunn soube dar continuidade nessa lógica, né? Inclusive, Aves de Rapina, filme subestimado, tá? Só digo isso. Com certeza. E tem uma coisa também interessante, isso que o Vivi falou, é legal. Eu vejo muito isso, dessa forma como a Arlequina enxerga o mundo, né? Desse colorido, né? Enxergar o sangue como flores, né? E tudo. Isso, para mim, justamente mostra o quão perturbada a personagem né? Depois de tudo que ela passou, depois do relacionamento abusivo com o Coringa, né? Então, ela já passou tanta coisa que talvez a forma que ela usa para lidar com a realidade dela, que é sempre uma realidade pesada, né, de violência, né, enfim, seja justamente enxergando o mundo dessa forma, enxergando colorido, enxergando as cores, transformando a realidade em algo mais belo do que realmente ela é. Né? Talvez essa é a forma que ela use para lidar com essa realidade, para suportar essa realidade. Né? Então, eu vejo essa forma, né, estética que é utilizada na Arlequina para um reflexo justamente dos traumas da personagem. Né? Ajuda, é uma forma estética, né, uma forma visual de você refletir como a personagem né, como ela está tão afetada, né, que ela tem que tem que enxergar a realidade dessa forma para poder lidar com ela melhor. Mas voltando lá, lá no início, quando a gente está formando, né, toda a equipe, o filme você já percebe o tom dele, né, porque começa com o sábio matando o passarinho lá com a bolinha na prisão, né, e depois quando o sábio, a gente acha que ele é o fodão ali, né? Que ele é nossa, o cara tá chamando os outros de amadores, né? Então, quando o cara vê a coisa pegar fogo, o cara sai com medo, gritando que nem um pirraia pelo meio do mar. E depois, quando explode a cabeça do cara lá, aí que é que vem a vingança do passarinho. E sem contar que isso foi uma surpresa pra mim também. Outra surpresa, né? Uma das primeiras. Ele ter matado o sábio dessa forma, né? Porque você imagina o cara hiper fodão e tal. Mas eu imaginava que ele ia morrer sim. Só que ele ia morrer como um fodão. Traindo o grupo, abandonando a missão de uma forma, não quero saber, isso não é problema meu, né? Eu não imaginava dessa forma assim, ele acovardado. E foi uma das surpresas que esse filme me rendeu. E aí a gente vai conhecendo os personagens novos, né? Um mais esquisito que o outro, um mais bizarro que o outro, né? O TDK, aquele cara que desloca os braços. Acho que foi um dos mais bizarros que ele inventou de colocar no filme. Que o cara não faz nada, tipo, ele só desloca os braços, vai sair andando e começa a dar tapa nos caras lá na frente. Os caras vão lá e metralham os braços dele e metralha ele e acabou. Ai, cara, bizarrice é o nome desse filme. O vilão desse filme, gente, a gente viu um filme onde o grande vilão é uma estrela do mar alienígena. Então. Falta linhas pelo sovaco. Mas uma coisa que me deu vontade, né, deixou aquele gosto de quero mais, foi ver a Doninha em ação. A gente não conseguiu ver isso, eu gostaria muito de ver esse personagem em ação. Talvez a gente veja, né? Talvez a gente veja.
E ela sobrevive. Mas eu não sei se nas mãos de James Gunn, né? A gente não sabe. E aí, quando a gente vai conhecendo a nova equipe, a gente descobre que o sanguinário, o cara tem medo de ratos, tem ratofobia. Eu me senti representado no cinema, porque eu tenho muito medo de rato. Mas muito medo. Indiana Jones tem medo de cobra, né? O sanguinário tem medo de ratos. E as referências também que o filme vai trazendo, né? O ratinho é chamado de Ratatouille. É isso. E outra parada que me pegou de surpresa desse filme, eles tentando resgatar o Rick Flag e chega lá, ele tá tomando chá. Cara, ele consegue fazer isso de uma forma magistral o filme inteiro. Uhum. Ele consegue te surpreender o filme inteiro. Sem contar algumas cenas que tem que são lindíssimas, cara. Uma dessas é a porradaria da Arlequina matando todo mundo naquele complexo, né? E outra é ele chegando o Esquadrão Suicida chegando no complexo onde tá aprisionada o Starro, né? Está aprisionado o Starro. E é tocando Pixies, né? E aquela luz... Cara, que cena linda, velho. Maravilhosa, mano. Tá sendo incrível. Não, aquele plano me lembrou os 7 Samurais do Kurosawa. Sim. Os caras na chuva, tá ligado? Muito bom, muito bom. Ninguém lembra do Milton, né? O Milton estava nessa cena. Era mesmo, Vivi. Tem uma parada dele, cara, uma série, alguma coisa, igual Queremos mais Milton. O filme também tem um pouco ali de referência, ele tem um quê ali de Os 12 Condenados, né? Vocês não acharam, não? Cara, eu vi isso, mas eu vi bastante dos 7 Samurais, sabia? Também. Aquela cena que tu falou onde eles vão resgatar o Rick Flag, os caras acabam matando mais da metade da resistência, pô. Coisa que nem o presidente dessa República de Banana conseguiu fazer. E a cena da Arlequina lá, né, se salvando, né, do complexo lá onde ela tá sendo torturada, né? Ali já também é outra quebra com essa questão da masculinidade, né? Porque quem precisa de macho para se salvar, né? Ela consegue sair dali matando todo mundo, né? E é uma sequência foda, né? Me lembrou muito a sequência da igreja do Kingsman, no primeiro filme. Sim, me lembro. Sim. E o melhor de tudo é a quebra dessa cena. É quando ela encontra o pessoal tentando resgatar ela. Uhum. Não, se você quiser, não tem problema não. E a movimentação de câmera do James Gunn também, né, nessa cena e nas outras demais, né, é muito boa, né? Porque ele evita cortes desnecessários, né? Não é aquela ação cheia de cortes picotada que você não entende nada. Ele vai acompanhando muitas vezes, assim como no Kingsman, né? Onde também acompanha muitas vezes o movimento do personagem com a câmera, vai e volta junto na porradaria, né? Então é muito bacana a geografia, né? E a coreografia de câmera, digamos assim, dele, né? É interessante aquela cena que ela tá na cadeia, né? E ela tá amarrada e ela tenta se soltar lá. Ela, tipo, tem um cara, um brutamonte enorme, mandando uma mensagem super fofa pra alguém. E ela vai e consegue estrangular ele com as pernas, né? Com as pernas. E ela repete a cena que aconteceu no Esquadrão Suicida 1, que ela tá pendurada lá numas faixas, né? E ela também faz um movimento acrobático para tentar pegar a chave e abrir o cadeado. É uma certa forma uma homenagem também à personagem, que ela na adolescência, infância, juventude, ela fez parte de uma equipe de ginasta, ela praticava ginástica na adolescência. Então ele resgata também essa característica da personagem. E aquela cena, por mais simples que pareça, mostra o
o dom dela, sei lá, aquela dificuldade dela fazer essa acrobacia, ele mostra de uma forma muito interessante, né, cara? É bem realista. E você se lembra, eu tenho essa cena muito viva na minha cabeça, né? Também, claro, assisti o filme 3 vezes seguidas, mas do primeiro filme do Esquadrão Suicida eu não me lembro de uma cena assim. Tem uma cena assim. Inclusive quando o Coringa vem resgatar ela no final do primeiro filme. Porra, nem me lembro desse Coringa, cara. Deus me livre. E a trilha sonora desse filme é muito boa, cara, e pouco falada. A música que eu tô ouvindo essa trilha até agora, né, cara? A música que eu tô mais escutando dessa trilha sonora é Pixies, né? Que é o Rei. Que é a cena deles entrando naquele complexo onde tá o Starro. Mas tem Glória Groover, tem Marcelo D2, Isso. trilha sonora. Acho que tem a Ludmilla também, né, cara? É impressionante. Eu até... A música- Ele A conseguiu música da abertura, se não me engano, é do Madrugada dos Mortos, né? Cara, eu não sei. Não Acho que lembro. é. Se não me engano, essa música da abertura, que é a música que tá lá o sábio matando o passarinho, é a música da trilha do Madrugada dos Mortos, que ele foi roteirista do filme do Snyder. Por isso que é o melhor filme do Snyder. Mas Momento Zack Snyder. Nunca mais tinha falado dele. Pra compensar teve eco. esse diretor nunca morre nesse podcast. Ele nunca vai ser esquecido. E agora, mais uma vez, assim como ele fez em Guardiões da Galáxia, a trilha é muito bem encaixada com as cenas, né? As letras das músicas, né? Sempre falam mais ou menos o que está acontecendo na cena, né? É muito bacana a escolha, como é certeira das músicas. E sem contar também que ele conseguiu me surpreender também na trilha sonora, né, cara? Eu não esperava ouvir o Marcelo D2, uma música brasileira ali. Me surpreendeu essa questão também. Ao total, são 35 músicas nesse filme. Tipo, é muita música. No pós-crédito, quer dizer, na parte dos créditos, tem acho que 5, 6 músicas. Que é muita música. Algumas que a gente nem sabe que tá no filme. Tipo, a do D2 eu não cheguei a ouvir. Mas da Glória Groover, eu consegui identificar nenhuma das cenas. E mais, gente, é que vocês destacariam mais? Ah, cara, a cena do capacete foi muito maneira. Eu fiquei triste. Big Frag morrer, mas, cara, que morte, né, mano? Que bagulho, que luta foda. E o personagem tá bem melhor aqui, né, velho? Do que no filme anterior. Ele desenvolve bem mais o personagem. Verdade. E outra coisa que que o diretor consegue fazer é que a personagem da Alice Braga é a mais genérica, né, cara? E bem assim, tem certa profundidade. Aquele final dela invadindo aquela sala dos generais ali, porra, é uma coisa que todo mundo aqui no Brasil queria fazer, né? Entrar na sala de um general que vai ser por favor, exército brasileiro, não me torture. Essa cena do capacete, que o Léo falou que é uma das melhores dos últimos anos, é isso que é interessante, né? Porque é aquela coisa, não custa você pensar um pouco em trazer, em filmar uma cena, em filmar uma ação de uma forma diferente, né? Se botar a cachola para pensar, certos cineastas que tem por aí, né? Dá para fazer algo diferente. Porque, vê, é uma ideia aparentemente simples, né? Pô, e se a gente filmasse pelo capacete, pelo ponto de vista do capacete, a briga dos dois ali, né? Então, é uma coisa simples, né? Mas que faz um diferencial tremendo, né? Faz um diferencial tremendo e ainda reforça o conteúdo temático da cena. Foi uma cena bem poética, mano. O que eu acho mais interessante na construção desse filme foi que o Starro ele é colocado como vilão, mas ele não é o vilão. O verdadeiro vilão. E é o Pensador, né? Não é o Pensador o nome desse personagem? Sim, o Pensador. Mas, na verdade, eu diria que nem é o Pensador. Porque o grande vilão mesmo, na verdade, acaba sendo a humanidade, né? Mas os Estados Unidos.
Porque o Starro, quando ele tá morrendo, ele fala, né, que eu tava bem lá no espaço, contemplando as estrelas, né? É até uma coisa meio Rutger Hauer do Blade Runner, né? Mas aí você coloca o Pensador então só como instrumento do verdadeiro vilão, né? E o vilão fica lá, exato. faz um acordo e valeu. Exato. Isso aí me remete a algo que eu gostei também do filme. Mas antes disso, completando a questão da cena do capacete, quando eu falei que ela reforça também o conteúdo temático, né? Porque ela já ela já antecipa um pouco, né, de como vai encerrar aquilo ali, né? Porque é pelo ponto de vista do capacete do pacificador, né? Então o capacete do pacificador está ali refletindo um conflito, né? E um conflito causado justamente por quem o pacificador representa, né? E é ele quem vai sair daquele conflito ali vencendo, né? Então, filmar pelo capacete dele é muito significativo. Eu fico tentando entender como você chega a essas reflexões, cara. Puta que pariu. Eu jamais pensaria nisso. Acabou de ter uma explosão na minha cabeça, cara. Outra coisa interessante que a gente pode trazer é a forma como ele faz as apresentações dos personagens, né? Tipo, com quem sobra depois da... Tipo, ele lança lá 2 equipes e ele só se aprofunda a contar a história dos que sobram. Então, ali, quando estão no ônibus, que cada um começa a pensar no flashback de suas vidas, de suas histórias. É interessante a Caçador de Ratos 2, que não existia, os personagens não existiam na DC, e foi criado pelo diretor. Existiu o Caçador de Ratos 1, né? O pai dela. Ele existe, só que ela, na DC, ela não existe. Foi uma criação dele para trazer um pouco de algo diferente, né? Porque o Caçador de Ratos, ele é o vilão do Batman, se eu não me engano. E ele é muito sanguinário. Então ela vindo com algo mais sensível, né? Até com o ratinho, acho que é o Sebastian, o nome do ratinho. Isso. E a forma que ele conta a história dela, usando o reflexo do vidro do ônibus, é muito interessante. E, assim, ele soube aproveitar bem os recursos que tinha para contar a história dela. E você fica tanto preso na imagem dela, como também na imagem do vidro, né? Que vai contando a história da vida dela com o pai, que ele era um pai amoroso. E dali, os que estão na equipe, todos têm um trauma com relação ao pai, que era de forma negligente e tal. Só que ela não, ela de certa forma ela foi criada com amor. E isso ele traz muito bem, contando a história da vida dela, né? Como o amor do pai dela foi e passou para ela, né? O ensinamento, como controlar os ratos, né? Bem lembrado, Vivi. Inclusive, foi uma das grandes surpresas de Esquadrão Suicida é a presença do Taika Waititi, né? Uhum. Fazendo o pai dela da Caça-Rato 2. Isso é ele. É o diretor do Taika Waititi, que é o diretor aí de Thor Ragnarok, Jojo Rabbit. E eu acho interessante essa cena que tu trouxe, Vivi, que é bem bonita, inclusive, né? O pai dela, inclusive, mostra que o pai dela era dependente químico, né? E eu acho interessante porque, mais uma vez, a questão da linguagem de quadrinhos sendo colocada no cinema, né? Porque essa coisa dela estar ali falando e no vidro do carro a gente vê toda a história passando ali, né? Como se fosse um projetor, uma projeção cinematográfica, né? Também. Mas isso é muito quadrinhos, né? Muitas vezes a gente tem esse plano nos quadrinhos, né? Do personagem aqui em primeiro plano, a gente tem o que ele está relatando, né? A gente vê ali ao fundo, né? Então, eu vejo como algo também muito de quadrinhos. Sem contar também que você vai vendo uma personagem totalmente sensível, né? O filme inteiro. Uhum. A amizade dela com o e tal, e no final ela faz um monte de ratos com o meu vilão. É extremamente... Ela que resolve a parada toda, né, cara? Exato.
E outra coisa também importantíssima de dizer é a relação aí, como a Vivi falou, que é a relação da Caça-Ratos 2 com o pai. E outra parada muito maneira, né? Um contraponto totalmente diferente é a relação do Bolinhas. Dos Bolinhas com a mãe, cara. Nossa. Que a mãe dele tudo... Cara, foi um dos melhores personagens desse filme. Cara, eu gostaria de ver ele mais em ação, né? Ele derretendo aqueles soldados. Cara, aquilo foi muito maneiro. Eu queria um filme solo do Bolinha, velho. Sim, Também. sim. Bolinha é ótimo, ver a mãe em tudo, né? O pacificador até chama ele de Norman Bates. Uma questão que eu achei interessante também é porque na primeira metade do filme eu tava um pouco incomodado com o conteúdo temático dele, né? Eu digo, porra, de novo, velho, americanos indo para um país latino que estão aí, que são os vilões da parada, né? Eu digo, porra, voltamos aos anos 80, né? Então, a coisa americana indo salvar um país e tal, aquela coisa toda. E aí eu digo, pô, não, né? Não é possível que vai ser isso, né? E aí o filme fica como se fosse um filme, né, típico americano, conservador. Mas aí não, quando a gente chega lá no terceiro ato, quando eles descobrem, né, o que o pensador estava fazendo, né? Aí a gente tem um plot twist, né, ali, e aí eu digo, agora o filme melhorou, né? Porque aí a gente descobre que não, que os Estados Unidos é quem trouxeram o Starro, né, para a Terra, e eles é quem estavam ali com um acordo com o país, né, e financiando aquela parada, né? Então eles é que estavam por trás de tudo aquilo ali, né? E é interessante, aí o filme já adquire outro tom, né, com relação ao seu viés político, digamos assim, né? O próprio Rick Flag morre por conta disso, né? O pacificador se mostra um fela da puta, né? Que ele estava ali só para destruir os arquivos que comprovavam a participação dos Estados Unidos, né, naquele tudo. E aí a gente tem algo que até se assemelha ao que a gente está vendo hoje acontecer no Afeganistão, né? Porque quando o Starro se solta, né, e vai para a cidade, né, começa a destruir tudo e tal, matar a galera, aí quando dizem para Amanda Waller, né, ela diz, isso aí não é problema nosso, né? Nossa missão era só destruir os arquivos, né? Então manda o pessoal vir-se embora, né? E é isso que a gente está vendo acontecer hoje, né? Acho que o filme não tinha isso em mente, né, quando os caras fizeram o filme, mas acabou sendo algo bem atual com o que a gente tá vendo acontecer no Afeganistão, né, que é assim, foda-se as pessoas que estão lá, né, vamos tirar os nossos, né, a gente fez a merda, passou anos aqui fazendo merda, né, e agora deixa esse povo aí se lascando, vamos só tirar os nossos aqui, e é isso, foda-se, né. Então, achei bem interessante isso. Inclusive, Pablo, uma coisa que tem me incomodado muito nas pessoas é acusar o filme do James Gunn de uma pseudocrítica a esse papel intervencionista dos Estados Unidos, né, ao longo da história. Dizendo que ele foi raso, que na verdade é uma celebração a esse tipo de ação, né, cometida pelos Estados Unidos historicamente. Agora, a galera esquece que a galera quer que o filme reproduza o contexto geopolítico que a gente vive na realidade e esquecendo que toda obra de arte, né, inclusive um filme, ela é mediada, né? Ela tem um processo, ela não pode refletir estritamente aquilo que a realidade mostra, sabe? Ela tem uma lógica, o filme ele tem uma lógica interna própria que a gente precisa considerar isso. Então eu acho que dentro do contexto da lógica do filme, daquele universo ali, é uma crítica bem produzida pelo James Gunn. No final das contas, não deixa de ser americanos salvando a galera, né? Isso aí tem isso, mas assim, ele faz uma crítica, né? É rasa? A gente sabe que é, mas assim, esperar que um filme hollywoodiano, né, comercial,
Tem uma crítica, nossa, vamos fazer uma crítica aqui bem aprofundada, né? Cara, para mim isso é ingenuidade, né? Isso é ingenuidade. Pois é. Né? É não entender o que você tá assistindo ali. Você está assistindo uma obra, é uma obra de arte, sim, mas também é um produto mercadológico de uma indústria extremamente capitalista, né? E que não vai, por mais que ela deixe que um cineasta ou que realizadores façam filmes com uma pegada crítica, mas essa crítica, muito dificilmente, muito raramente, ela vai ser uma crítica que vai realmente no âmago da questão, né? Que vai realmente mostrar a coisa como ela realmente é, né? Até porque, como você falou, né? Nenhum filme pode chegar ao que é a realidade, né? Porque ele é sempre mediado. Né? Mas eu gosto desse caráter do filme. Eu acho que é mais uma desconstrução que ele traz para os típicos filmes de ação americanos, né? Que sempre colocam aí, né, os americanos como os salvadores da pátria, né? Onde toda a nação latino-americana é ruim, né? E os Estados Unidos vão lá para salvar o povo, né? E aqui não, aqui o povo tem uma resistência, né? E toma o poder, né, no final. E por mais que seja um grupo ali americano salvando o dia, mas tem a crítica, né, a todas essas operações feitas, né, essa lógica dos Estados Unidos, né, essa lógica colonialista, né, vamos dizer assim. Mas realmente pensando por esse lado, eu vou discutir esse filme também com uma turma minha. E essa vai ser uma das questões que eu vou levantar em vez de falar de Rambo 3. Essa aula eu queria ver. Para usar o Esquadrão Suicida, eu queria ver. Mas é interessante que o filme traga isso, né? Faz as pessoas se perguntarem por que ele não é mais profundo, porque ele é tão raso. Só o fato de as pessoas pensarem que o filme poderia ser mais profundo e abordar algo mais próximo da realidade, isso já é algo ganho com relação ao filme. Ele já tem um papel, né? Ele já conseguiu fazer com que as pessoas reflitam e pensem, né, sobre qual é o papel dos Estados Unidos em muitos países, em intervenção em muitos países da América Latina e do Oriente Médio. Então, só do filme fazer com que as pessoas questionem por que o filme não tem, ou por que o filme tem isso ou não tem isso, já é um papel importante que o filme representa. E nem é a proposta dele. Não é a proposta dele ser profundo nessas discussões. É isso que a galera não entende, né? Não posso exigir do filme ser uma coisa que ele não se propõe. Corto Maltese não é nenhum país, né? De verdade, né? Da América Latina, da América do Sul, do Caribe, né? Não é El Salvador, não é Cuba, enfim, é um país fictício, né? Aquele contexto da DC. Até a Arlequina fica meio atrapalhada quando começa a falar Corto Maltese. Assim, é interessante que a própria equipe da Amanda Waller que se volta contra ela, né? Ela diga foda-se pra tudo. Que ela não tem esse senso de culpa, né? Ela só tem a missão ali pra proteger a segurança nacional do país dela, o restante. Então, até mesmo a equipe dela tem um pouco mais de humanidade e se volta contra ela, né? Dá um mata-leão lá nela, derruba ela. E depois ela se vinga dessa mesma equipe, volta ela pra cuidar do pacificador, né? Lá na frente, lá nos créditos, vai aparecer isso. E assim, e ninguém dá conta de que a Doninha tá viva, né? Assim, ninguém se toca que a Doninha tá viva. Ah, sim, tem uma cena pós-créditos, tá? Quem não viu, existe uma cena pós-créditos. Essa relação da Amanda Waller com a equipe dela, eu avalio como um dos pontos frágeis do filme. Sei lá, achei mal resolvido, mal resolvido mesmo, a questão de como a equipe se volta contra ela, sabe? Eu achei forçação de barra. Pois é. Aí onde tá o americanozinho bom, tá? Uhum. Outra coisa também, já que a gente entrou na questão dos pontos frágeis, eu acho que um ponto frágil dele, embora você embora o filme não seja cansativo, né?
mas eu acho que ele se estende um pouco além da conta, né? Eu acho que principalmente eu não sei, acho que no segundo ato, por ali, o início do terceiro, eu acho que ele se estende um pouco, né? Quando você pensa que que a história já está indo para o seu fim, não. Daí muda tudo, já tem um terceiro ato enorme, um monte de coisa ainda para acontecer, né? Eu acho que uns 15 minutinhos a menos fariam bem aí. Concordo bastante. Eu não tenho muito problema não, porque durante o filme eu tava gostando tanto que eu não queria que isso acabasse. Então eu não vi muito problema não. Acho que um dos pontos fracos mesmo foi deixar alguns personagens de lado, né? E o excesso de coragem dele. Eu não gostaria que ele matasse eu não gostei da atitude dele de matar o Capitão Boomerang, né, cara? Eu gostei muito do Capitão Boomerang em ação e queria ver mais disso. Como da Doninha também, eu queria ver ela em ação, né? Ia ser muito engraçado eles cercados de alguma forma e tal, e a Doninha aparecesse do nada, viva, sei lá. Eu gostaria muito de ver esses personagens em ação, né, cara? Mais, né? Como o caso do Capitão Boomerang. É porque parece que personagem antropomórfico parece que é a cota, né? Já tinha um, que era o Tubarão Rei, então não podia ter outro, que era a Doninha, até porque ia dar mais trabalho para a equipe de CGI. Mas, tipo, a questão do Capitão Boomerang, cara, ele nunca foi abordado dessa forma, nem nas animações, entendeu? Isso que ia ser bem legal, cara. Eu gostei muito da cena dele com o Capitão Boomerang ali no início, e matou o cara, entendeu? Quando o cara finalmente fica legal, né? Porque ele é um cara com bumerangue, ele é um vilão do Flash, é uma coisa ridícula. Então quando o cara fica legal de fato, morre. É complicado, entendeu? Eu não gostei muito desse ponto, não. E da Amanda Waller também, né? Dela ter tomado aquela porrada na cabeça, né? Eu fiquei curioso, porque provavelmente da forma que ela tem, o poder que ela tem de influência, aquela equipe dela ali tá fodida, tá morta. Tá morta, com certeza. Pois é. Essa cena realmente pra mim me incomodou. O que pareceu foi que ele tava fazendo a limpo dos personagens do primeiro filme, né? Que ele só deixou a Arlequina e a Amanda Waller. As únicas coisas boas do anterior. Não, o Will foi bom também, cara. O Pistoleiro foi legal, deu um show no primeiro filme, entendeu? Realmente. O Will Smith tava legal. Tem o Idris Elba, né, cara? Então não precisa do Will Smith. Pois é, me desculpe o Will Smith, mas Idris Elba, pô, cara, bicha arrasa. Falando em arrasar, pra que a gente precisa do Capitão Boomerang se a gente tem a Caça-Ratos? Que personalidade da Daniela Melchior fazendo a Caça-Ratos 2, viu? A atriz rouba a cena, viu? Tô apaixonado por ela. Ela tá muito boa. Arrasou ela. Legal, ela arrasou sim. Mas, porra, cara, o Capitão Boomerang, pelo amor de Deus, né? Porra, então, tem que ter visto mais dele. Pelo amor de Deus, cara. O cara ficou legal, ele rasgou a cabeça do cara pela metade. Você nunca vai ver esse vilão fazendo isso de novo. Porque ele matou o cara, pô. Eu fiquei chateado. Eu realmente levei pro coração isso. Só se o filme novo do Flash, né, que vai bagunçar tudo aí, vai trazer o multiverso pro universo DC, né? Só se aparecer uma outra versão aí do Capitão Boomerang, né? Vixe, mas medo desse filme do Flash, viu? Eu tô muito empolgado com esse filme, sabia? E com o Batman. Com o Batman eu tô, com o do Flash nem tanto. Se o filme do Flash for aquela apresentação que a gente viu lá no Snyder Cut, meu Deus, livre-nos disso. Aqui no Esquadrão, o John Cena vai ter uma série do Pacificador, né? Por isso que ele sobrevive lá no final, na cena pós-créditos. Tem outra cena pós-crédito que ele sobrevive? Você não viu a cena pós-crédito com o Pacificador? Eu não assisti três assistiu vezes. 3 vezes, Caio. Eu não vi! Eu assisti o filme uma vez, Caio. Meu Deus! Não, me conta isso, cara. Não, na cena, a equipe da Amanda Waller é encarregada de ir cuidar
do pacificador. E ele tá lá, todo engessado lá na cama do hospital. Eles falam que falam que ele foi encontrado nos escombros, quase morto, enfim. Mas ele tá Cara, vestido, viu? Ele não tá de cueca na cena. Ele não tá de cueca. Eita. Pois tem essa cena, cara. Veja pela 4ª vez agora. É mais um motivo pra ver o filme, de novo. Eu nem queria. A gente não falou aqui, mas a fotografia do filme também é muito boa, né? O Caio falou aí ali de alguns planos, mas é muito interessante a fotografia, né? Como eu não lembro quem foi que falou, mas como ele utiliza muito bem as cores, né? Como ele destaca certas cores, né? O vermelho muito presente, né? Gostei muito da fotografia do filme. Não é aquela fotografia sombria do anterior, né? É uma fotografia que prioriza mesmo as cores quentes para ser. Ele tá dizendo, aqui não tem nada de sombrio e realista, né? Até tanto porque não é uma fotografia pesada, porque se fosse assim, a violência se tornaria incômoda. Exatamente. A violência se tornaria incômoda. Então acho que casou muito bem, né? A fotografia com a violência e também com a trilha sonora. Cabe muito bem. Exato. Naquela sequência da Arlequina matando todo mundo lá no prédio, ela tá matando os caras, tá aquela violência toda, com aquela coisa das flores, aquele surrealismo total, e ao mesmo tempo você tem uma trilha pra cima, né, uma trilha, né, alegre, né, num momento extremamente violento, né? Então, cria um contraste, né, interessante e tira o peso da violência. Sim, verdade. Eu gostei bastante desse filme, cara. E eu vou ver pela 4ª vez. It's okay, I'm not okay. I feel the disarray of yesterday. Oh my, I need to feel the raindrops on my head, on my head. I know nothing, so I embrace what I could not control. Oh my, trouble walks beside me till my end, till my end. I do not mind the rain. O Esquadrão Suicida, pra mim, até agora é o melhor filme da DC, né? Desse universo deles que eles estão montando, né? De Homem de Aço pra cá. É um filme surpreendente, como eu disse aqui milhões de vezes. Eu amei todas essas surpresas. Eu gosto muito de ser pego em surpresa, de ser pego de surpresa no cinema. E isso me agradou bastante no filme. E eu espero que esse Esquadrão Suicida seja um exemplo para os futuros filmes da DC, né, cara? Eu gostaria muito de ver a DC fazer um bom trabalho. E queria muito ver aí o James Gunn fazendo o filme do Lobo, né, cara? Nossa, ia ser louco, né? É uma das paradas que eu mais quero mesmo. E seria maravilhoso, ia caber como uma luva. Né? Então, pra mim, é o melhor filme do universo DC até agora, do Homem de Aço pra cá, né? Vocês acham, gente, também? O que vocês acham aí disso que o cara falou? É o melhor filme da Polêmico, DC? viu? Polêmico isso aí, viu? Da DC, leia-se de Homem de Aço pra O cá. Caio Né? tá falando do universo estendido pra cá, de 2013 pra cá, que é o Homem de Aço e Homem de a Aço pra Mulher cá. Maravilha e o... Aves de Rapina, deixa eu ver qual o outro. Shazam. O primeiro, Esquadrão Suicida Shazam. e Shazam, Da Justiça. Batman vs Superman, acho que só, né? E o Liga da Justiça. Liga da Justiça. Isso. Isso pra mim é o melhor. Desse pacote, com certeza. Eu tendo a concordar também. Eu vou discordar, viu? Que isso? O melhor filme pra mim é o Aquaman, do James Wan. Ah, não. Eu acho que é o filme mais resolvido. Eu acho que o Esquadrão Suicida do James Gunn ele compete ali com o Homem de Aço. Eu gosto de Homem de Aço, mas Aquaman eu também gosto, mas eu acho que ele não tem tanto carisma e ele não é tão bem resolvido quanto o
Esquadrão. Eu já acho o oposto do que você achou. O Aquaman só seria melhor do que o Esquadrão se o Arraia Negra rasgasse os 60 homens com aquele laser dele. Aí ia ser legal. Se tivesse essa violência, ia ser legal. Porque você vê aquele laser do Arraia Negra, você espera ele rasgar alguém no meio, mas isso não acontece no filme inteiro. Porra, não faz sentido. Verdade, Aquaman- concordo, Aquaman tem- concordo com o Caio. O vilão foi subestimado, velho. O Arraia Negra do seria um Aquaman. puta vilão, velho, mas não foi mal aproveitado. Aquaman tem um terceiro ato muito bom. Eu gosto muito do terceiro ato do filme. Eu não sou fã do Jason Momoa, entendeu? Então, não é legal pra mim. Não é legal pra mim. Eu tenho um carinho grande pelo filme do Shazam, que eu acho um filme muito bom, né? Mas Esquadrão Suicida, né, cinematograficamente, pra mim, ele se sobressai a esses. E Concordo, é isso, cara. concordo. O James Gunn fez um ótimo trabalho. E eu espero que isso sirva de exemplo para futuros filmes da DC, porque eu quero continuar vendo isso. Entendeu? Quero muito continuar vendo isso e espero que isso venha agora no Batman, né, cara? Eu tô também ansioso pro novo Batman. Espero que seja assim, numa medida de excelência dessa forma, entendeu? A Warner tem que deixar os diretores à vontade, né, para criar os seus universos, entendeu? Sem estar tão preocupada com amarrar tudo, como a Marvel faz, sabe? Se o Batman vier com essa proposta de ser mais realista ainda, né? Dizem que ele é parecido com o Coringa nessa questão do realismo, né? E trazer, né, uma outra proposta, um Batman mais pessoal, né, mais psicológico, detetivesco, né? Então, se for dessa forma aí, a gente vai ter coisa boa pela frente. Eita porra, a gente esqueceu do Coringa, galera. Mas não, eu ele retiro o que eu ele disse. Não entra. Entra não? Não. Acho que não. Eu acho que o Coringa não entra nesse universo não, cara. Será? Se entrar, eu mudo minha opinião. Eu também. Em primeiro lugar, o Coringa. A lógica não é que eles se conversem, não? Os universos? Não sei, cara. Realmente agora me bateu essa dúvida. Tipo, Pode conversar a depender do filme do Flash, né? Aí a gente vai descobrir se vai ter esse multiverso, né? Dizem que esse novo filme do Batman tá dentro do universo do Coringa, né? Então, vamos ver. Mas, cara, mesmo assim eu prefiro Esquadrão Suicida. Porra! Sério, eu prefiro. Eu gosto de gente decepada, eu gosto de violência. Porra. Seu sanguinário. Sim, cara, claro que eu sou sanguinário, eu nasci no Rio de Janeiro, na década de 1990. É claro que eu sou sanguinário. Boa. Morar no Rio é foda mesmo, é foda. Queria só trazer com relação à recepção do filme, né? Que quando ele estreou, eles cometeram o erro de estrear simultaneamente no HBO, então, no HBO Max. Então, tipo, a bilheteria foi lá pra baixo, porque quem queria ir pro cinema assistir, mas também não podia eles podiam contar tanto com a bilheteria de uma plataforma de streaming, né? Porque a maioria das pessoas, com medo da pandemia, de uma certa forma, nem chegou a ir no cinema, ou os que poderiam ir acabou querendo ficar em casa para assistir pelo streaming, pelo conforto. Então, a arrecadação do filme, apesar de ser alta, tá, nas primeiras semanas ser boa, só que ainda não alcançou o esperado. E ele, no HBO, ele tá entre os mais assistidos, tá à frente até da Mulher Maravilha e do... daquele diretor que a gente gosta de falar bastante. A Liga da Justiça. Pronto. De visualização, tipo, ele passou a visualização de estreia tanto da Mulher Maravilha, 1984, e tanto quanto da Liga da Justiça, do Zack Snyder. Agora, os estúdios, eu acho que assim, vai ser burrice dos estúdios se eles ficarem querendo
medir o sucesso de um filme da mesma forma que eles faziam antes da pandemia, né? Porque tem que levar isso em consideração. Tem que levar em conta o contexto que a gente está. Né? Se for esperar bilheterias do jeito que a gente tinha, não vai ter. Mas isso aí é polêmico, viu, Pablo? Porque o que tá se percebendo hoje, isso é uma das grandes discussões quentes em Hollywood atualmente, é desse lançamento simultâneo, né? Nos streamings e nos cinemas, né? Eu acho isso péssimo. Isso ocorreu, por exemplo, com o caso de Viúva Negra lá na Disney e tá dando o rolo que deu, né? Com a Scarlett Johansson. No caso dos filmes da Warner, o Esquadrão Suicida ele foi um fiasco de bilheteria no cinema justamente por conta desse lançamento simultâneo, ao menos nos Estados Unidos, né? No HBO Max aqui do Brasil não ocorreu isso. Mas enfim, é uma estratégia que acaba comprometendo muito a bilheteria dos filmes e aí realmente não dá para comparar. Embora, eu vou fazer um parênteses bem grande, o Velozes e Furiosos 9, que foi lançado só nos cinemas, ele conseguiu arrecadar mais de 700 milhões de dólares já. Então, a gente percebe que essa estratégia de lançamento simultâneo no streaming afasta a galera do cinema. E os estúdios perdem dinheiro com isso. Pois é, a Warner tem que parar com isso, sabe, cara? Cria um período de tempo, sei lá, 2 meses por aí, para dar esse período de bilheteria, né, para o filme poder ir para o streaming. Né? Velozes e Furiosos, além de ser um filme que tem um público grande, né, foi lançado só no cinema. Então, se você quer ver, tem que ir no cinema, né, para depois ele ir para as plataformas. Né? O Esquadrão Suicida, além de já ter um filme anterior que não agradou, então a galera não estava não estava muito na gana de ir assistir o filme, principalmente se arriscar para assistir o filme no cinema, né? Então é uma outra situação, né? Já se esperava uma bilheteria que não fosse astronômica, né, para o filme, né? Até por conta do anterior, né? E aí ainda lança dividindo o espaço com o streaming, então fica complicado. O meu medo é que isso se repita com Duna, né? Tá para lançar em setembro, outubro, e é uma das grandes apostas em termos de ficção científica dos últimos anos do cinema, né? E vai ser lamentável se o filme do Denis Villeneuve não tiver uma bilheteria que reforce a necessidade do segundo filme, né? Exato, até porque ele vai dividir o filme, né? Vai dividir o livro, inclusive. E são 3 filmes a princípio. Ele filmou, ele dividiu o livro, né? Então a gente vai ter a primeira parte agora, né, do filme. E a segunda somente vai depender do sucesso de bilheteria, principalmente, né, do filme. Né? E eu tô super ansioso pra Duna. Eu acho que vai ser um dos melhores filmes do ano. Também. Falamos aí sobre O Esquadrão Suicida, esse mais novo filme do universo cinematográfico DC. E eu queria, antes da gente encerrar, mandar aqui um abraço. A gente já está recebendo alguns feedbacks, né? Então eu gostaria de mandar um abraço aí para o Filipe Pitanga, né? Crítico de cinema, um dos principais críticos de cinema do Brasil atualmente. O Filipe aí é um parceiro que está sempre divulgando o Cinema em Movimento, o Cinema Holland, do Léo. Então, o Felipe que faz parte ali do canal Like e também é membro, né, da Academia Internacional de Cinema, professor de cinema. Então, um abraço para o Felipe aí, tá? Que vem prestigiando o nosso trabalho também. Bom, então, vamos nessa agora para as nossas considerações finais. Quem começa? Considerações finais seriam o que a gente achou do filme, a conclusão em si, ou a participação?
Você pode fazer os dois. Você pode resumir o que você achou e finalizar. Então tá. Né? Adorei ter conversado com vocês. Acho que eu vou gostar muito mais do episódio que vai vir aí, que é de 71. Que eu tô bem preparado. E é sempre um prazer, cara, conversar com vocês. E ainda mais depois de ser um homem completamente profissional, né? Nesse episódio. Comparando aí com o Léo. Mas pra eu me comparar com o Léo, eu tenho que assistir o filme 3 vezes seguidas. E ainda deixei de ver uma cena. Então... eu tenho que melhorar ainda meu profissionalismo. Você vai ter que reassistir, Caio, mais uma vez. Verdade. Vou ter que assistir e vou assistir com muito prazer. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e estar aqui com vocês, né? Com o Léo, o Pablo, eu ia falar Felipe, né? Mas de certa forma o Felipe tá aqui sim. Felipe não gosta de falar de super-herói, mas o Felipe tá aqui sim. Em memória, a gente tá aqui lembrando dele. Mas agradecer, sabe? Assim, conversar com vocês, o Léo, o Caio, o Pablo, a Bebê, que por outros motivos não pôde estar aqui hoje, mas assim, é muito bom encontrar com vocês e conversar sobre cinema, sobre filmes, sobre estreias, né? E é isso, até o próximo episódio e que vai ser de 1971 e tem muitas pérolas pra gente discutir ainda, então é isso, obrigada e até o próximo. Agradecer ao Pablo mais uma vez pelo convite, agradecer a Vivi, ao Caio pela presença, também, que foi uma coisa maravilhosa sobre o Esquadrão Suicida, James Gunn, que surpreendeu e que acho que vai ficar na memória da gente, de maneira afetiva. Não é uma obra-prima, mas é um filme que está acima da média, né? Pelo menos nesse gênero de super-heróis. E só dizer, aqui o Felipe não está conosco, mas ele certamente teria a cabeça decepada pelo Capitão Boomerang, viu? Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer vocês por aceitarem essa empreitada, né? É muito bom conversar com vocês. Eu adoro. Tava com saudade já das nossas gravações, né? A gente passou aí algumas semanas sem gravar, né? Mas é sempre muito bom discutir cinema com vocês, sempre muito divertido, muito rico também. Garanto que quem nos escute, né, percebe, né, que a gente traz um conteúdo de qualidade, né? E foi muito bom, né? Realmente também me surpreendi com o Esquadrão Suicida. Inclusive, este episódio de hoje não estava no nosso cronograma, né? Mas como a gente gostou muito do filme, então a gente queria, né, trazer um episódio especial aqui. E foi muito bom. É isso, galera. Até a próxima. Valeu! Hey! Been trying